Dia 31. Entendendo sua forma. Tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Salmo 139, 13. Somente você pode ser você. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que o tornam exclusivo. Isso significa que ninguém mais na Terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita. A Bíblia diz: existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir, e há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Temos visto as duas primeiras formas, seus dons espirituais, ou seja, sua formação espiritual, e seu coração, as opções do coração. Agora, vamos ver o resto dessa configuração de Deus para a sua vida. E vamos ver aplicando seus recursos pessoais. Seus recursos são os talentos naturais com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm uma habilidade natural com as palavras. Já nascem falando, quase, né? Outras têm habilidades atléticas naturais, destacando-se em agilidade física. Outras também, ainda, pode ser boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis criar o tabernáculo e todos os utensílios para adoração, cuidou para que houvesse artistas e artesãos que fossem formados em destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar todo tipo de obra artesanal. Hoje em dia, Deus ainda concede essas habilidades, bem como milhares de pessoas para que as pessoas possam servi-lo. Todas as suas habilidades vêm de Deus. Até mesmo habilidades usadas para o pecado foram dadas por Deus, então apenas sendo usadas para o mal ou de forma imprópria. A Bíblia nos ensina que Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer bem determinadas coisas. Visto que suas capacidades naturais vêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto seus dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão para oferecer. Isso é ridículo. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão latentes dentro de você. Vários estudos revelam que uma pessoa comum tem de 500 a 700 capacidades e habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Sua mente pode lidar com 15.000 decisões por segundo. Como ocorre quando o seu sistema digestivo está trabalhando, seu olfato pode perceber até 10.000 odores diferentes. Seu tato pode detectar um elemento com um micron de espessura e sua língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é o conjunto de habilidades incríveis, uma maravilhosa criação de Deus. Parte da responsabilidade precisamente da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus. Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Paulo disse: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de diferentes capacidades que Deus usou para sua glória. Aqui então apenas algumas mencionadas nas Escrituras: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debater, desenho,
embalsamento, bordados, gravação, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, serviços de alvenaria, composição, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantação, filosofia, habilidades maquinárias, invenções, carpintaria, navegação, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Deus tem um lugar em sua igreja, onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer a diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus dá a algumas pessoas as habilidades de ganhar muito dinheiro. Moisés diz aos israelitas: mas lembrem-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Se você possui habilidades para os negócios, deve usá-las para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade veio de Deus e dê o crédito a Ele. Segundo, use a empresa ou um negócio para auxiliar nas necessidades de outros e partilhe sua fé com os que não creem. Terceiro, devolva ao Senhor o dízimo, 10% do lucro para Deus, como ato de adoração. E, por fim, fixe para si a meta de ser um construtor do reino, em vez de ser um construtor de riquezas. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa na Terra que pode usar suas habilidades. Ninguém mais pode assumir o seu papel, porque ninguém mais possui a configuração exclusiva de Deus que Ele deu. A Bíblia claramente diz que Deus equipa você com tudo que você necessita para poder fazer sua vontade. Para descobrir a vontade de Deus para sua vida, você deve examinar seriamente em que você é bom e para que não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar bem, não esperará que você seja cantor de ópera. Deus jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente tem são um forte indício do que Deus quer que você faça com sua vida. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para você. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar, é seguro supor que os planos de Deus para sua vida incluem tal habilidade para você, de alguma forma. Deus não desperdiça habilidades. Ele combina nosso chamado com as nossas habilidades. Suas habilidades não foram concedidas apenas para que você ganhe a vida. Deus as concedeu para que você exerça seu ministério. Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo a outros as muitas espécies de bênção de Deus. Usando seu modo de ser, nós não damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2.400 milhões. Potência. Se você fosse escrever este número com cada zero de espessura em uma polegada, seria necessário uma tira de papel com 60.000 quilômetros. Para que você coloque isso em perspectiva, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passam de 10 seguido de 76 zeros, um número muito menor que as possibilidades de seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, Ele quebrou a forma. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você.
É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar à volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de variar. Fez algumas pessoas racionais e outras emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras trabalham melhor em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. A Bíblia nos dá um monte de provas de que Deus usa todos os tipos de personalidades. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidades entre os 12 discípulos, fica fácil entender por que algumas vezes houve conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e lhe dar sabor. O mundo seria muito chato se fôssemos todos apenas baunilha. Felizmente, as pessoas vêm em mais de 31 sabores. Seu modo de ser ou personalidade afetará como é e onde você usará essas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e outra extrovertida, este dom será expressado de formas distintas. Marceneiros sabem que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira do que de modo perpendicular a elas. Do mesmo modo, quando você é forçado a ministrar de forma contrária ao seu temperamento, cria-se tensão e desconforto. Exigem-se qualidades extras de esforço e energia, e os melhores resultados não são atingidos. É por isso que copiar o ministério de outra pessoa nunca funciona. Você não detém a personalidade de outra pessoa. Além do mais, Deus o fez para ser você. Você pode aprender a partir do exemplo de outras pessoas, mas deve filtrar o que aprender através de sua própria forma. Hoje em dia existem muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade e assim você possa determinar como usá-la para Deus. Como o vidro colorido, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade. E também nos abençoa pessoalmente. É muito agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Quando você ministra de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. Também usar as áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle. Deus as permitiu para que sua própria vida tenha um propósito na sua formação. Ao determinar a sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiências de seu passado. Primeiro, experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família? Experiências educacionais. Quais eram suas matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de que mais gostou que trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi sua época mais significativa com Deus? Experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado? E por último, experiências árduas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? E a última categoria, experiências árduas, que Deus mais usa para prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça sua dor. É muito provável que seu maior ministério surja de sua dor maior. Quem poderia ministrar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down do que outro casal que tenha um filho padecendo do mesmo mal? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de uma alcoólatra do que alguém que tenha combatido esse demônio e tenha achado a liberdade?
Quem poderia confortar melhor uma esposa que tenha sido trocada por uma amante do que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências árduas, a fim de capacitá-la a ministrar às outras pessoas. A Bíblia ensina, Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhe o mesmo conforto que recebemos de Deus. Se você realmente desejar ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você queria esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar aos outros. Elas são seu ministério. 31º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu. Um versículo para memorizar. Deus deu a cada um de nós algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão usando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênção de Deus. 1 de Pedro 4:10. Uma pergunta para meditar. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Muito bem, família. Amanhã continuaremos com o 32º dia. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.